Sabe aquela solução daquele problema que apareceu na sua cabeça a caminho do trabalho? Isso acontece por causa da forma como o nosso cérebro funciona. E provavelmente você não está explorando isso como deveria. No nosso último vídeo, nós vimos que a nossa atenção é processada pela memória de trabalho e como ela é extremamente limitada, representa menos de 0,1% de todos os nossos processos mentais. Ou seja, tudo que a gente tem como conceito de vida, como personalidade, crenças, foram criados basicamente pela parte inconsciente. Mas será que a gente está usando o inconsciente como deveria? Tudo que a gente aprendeu até hoje passou pela nossa memória de trabalho, foi transformada em conhecimento e foi armazenada numa área chamada memória permanente ou de longo prazo. Bem, não tão permanente assim. Se você repete várias vezes essa memória, ela acaba migrando para uma área específica do cérebro reativo chamado gânglios basais. Ela é onde ficam todos os nossos hábitos. E é por isso que a gente tem a expressão que nem andar de bicicleta. Significa que a gente já repetiu tantas vezes determinada tarefa que ela acabou indo para essa região de hábitos e mesmo que o tempo passe, a gente acaba não perdendo aquilo. Só que a grande maioria das memórias, elas não são transformadas em hábitos. Elas, na verdade, são processadas e ficam na memória permanente e conforme o tempo passa, elas vão ficando mais fracas e vão sendo criadas lacunas. Acontece que o cérebro detesta informações incompletas. Então, toda vez que essas lacunas são criadas, ele faz de uma maneira automática e inconsciente um preenchimento com fatos que você já viveu ou até coisas que já passaram pela sua imaginação. Ou seja, transforma essa memória original em uma nova memória. Isso explica que a nossa memória não pode ser confiável. Ela não é que nem um gravador de vídeo, onde a gente consegue recuperar aquela mensagem original. Ela é um maquinário dinâmico que ela altera a informação conforme o tempo. Ou seja, há um ano atrás, por exemplo, coisas que você tem certeza absoluta de como aconteceram, apenas 50% daquilo você pode dar como exato. Só que não existe só o lado negativo nessa história. A parte boa é que quando você também está trabalhando em grandes tarefas, em grandes projetos, e o tempo vai passando e essas lacunas sendo criadas, a parte inconsciente ela também faz conexão com outras ideias, transformando em algo ainda melhor. E quando isso acontece, ela traz para a sua atenção, para a sua memória de trabalho, e isso nós chamamos de insights. Bom, esse terceiro princípio, fazer pouco e constantemente, tem por objetivo tirar proveito dessa mecânica. Se você tem uma tarefa grande para ser feita, ao invés de você colocar um grande ímpeto e trabalhar nela de uma vez só até o final, é muito melhor você distribuir ao longo do tempo e colocar e dar tempo para que o seu cérebro preencha essas lacunas com conexões com outras ideias e que enriqueça ainda mais o resultado final. Apesar de ser simples para ser dito, não é tão fácil na prática. Por quê? Existe o cérebro reativo que nós sabemos que ele é mais forte, ele vai sempre buscar o caminho mais fácil. Então toda vez que ele vê essa grande tarefa para ser feita, ele vai querer resistir. Isso vai fazer com que você postergue e realize ela no último momento, com uma baixa qualidade e sem os insights que a gente já falou. Uma dica que eu dou para vocês conseguirem manter essa regularidade com grandes tarefas é que no momento que você for executar, diga para si mesmo que você vai fazer apenas um pouco daquela tarefa, ou você vai fazer uma pequena parte. Se for um relatório, por exemplo, talvez abrir o arquivo e salvar como, criar o título, talvez preencher o cabeçalho. E se você já viu o nosso vídeo sobre os dois cérebros, provavelmente vocês já sabem como essa história vai se desenrolar. Mas se vocês querem manter o foco enquanto vocês estão realizando essa tarefa e aproveitando ao mesmo tempo os insights do inconsciente, aí vocês precisam utilizar os princípios que a gente vai abordar no nosso próximo vídeo.